Olá, pessoal. Então, sejam bem-vindos à nossa aula 5 do dia 26 de abril. Esse é o nosso roteiro da aula de hoje, tá bom? Com os exercícios no final da aula. Então, espero que vocês estejam realizando esses exercícios, tá? Vamos lá. Então, o Bash Script, ele possui algumas variáveis especiais pré-definidas, que podem ser utilizadas em scripts para funcionalidades especiais. Então, olha lá, pessoal. Eu tenho essas 5 variáveis especiais. Então, por exemplo, se eu colocar um echo cifrão zero, ele vai imprimir o nome do script que está sendo utilizado. Eu posso passar parâmetros pelo terminal. Então, o primeiro parâmetro eu vou usar o cifrão 1, o segundo, para pegar o valor do segundo parâmetro, vou usar o cifrão 2 e assim por diante. Aqui o cifrão cerquilha, cifrão jogo da velha, ele é usado para que eu consiga saber quantos parâmetros foram passados pelo terminal, pela linha de comando. Cifrão interrogação, esse aqui é mais difícil de entender, tá? Eu vou ler a definição, mas depois eu dou um exemplo para vocês. É o valor do retorno do último comando ou de todo o script. Então, o cifrão é o número do processo sendo executado. Então, o script é executado, qual que é o PID dele? Qual que é o número do processo? Perfeito? Aqui eu tenho um exemplo, então eu vou abrir esse exemplo com vocês para a gente entender melhor. Códigos, aula 5, exemplo 1. Deixa eu ver se é esse. Beleza, esse aqui, pessoal. Vou abrir o terminal aqui também. Colocar mais no cantinho aqui. Então, para rodar bash exemplo 1.sh. Então, olha lá, pessoal. Ó. O nome do script é cifrão zero. Eu consigo pegar o nome do script, tá bom? E o PID, né, o número do processo, é esse aqui, ó, 13.758. Número de parâmetros digitados, eu uso cifrão jogo da velha. Eu não passei nenhum parâmetro, então apareceu o valor zero, tá? Tá, vou passar 2 parâmetros agora. Como que eu passo parâmetros? Depois que eu coloquei o nome do script, eu dou espaço e coloco o meu primeiro parâmetro. Se eu quiser colocar um segundo parâmetro, eu dou espaço e coloco ele. Então, coloquei assim e apareceu número de parâmetros digitados 2. Esse if aqui, ó, eu não expliquei ainda, mas o que que ele está fazendo? Ele está verificando, ó, se o número de parâmetros digitados é igual a 1. Então, se for igual a 1, eu vou imprimir qual que é o meu primeiro parâmetro, beleza? Se não for igual a 1, eu não vou imprimir nada. Então, por isso que aqui eu não imprimi nada depois dessa linha e nem aqui. Agora, se eu colocasse apenas um parâmetro, ele imprimiria qual que foi o meu primeiro parâmetro digitado. O primeiro parâmetro ele é atribuído ao cifrão 1, o segundo parâmetro ao cifrão 2 e assim por diante, ok? Só para não deixar passar, né? Então, esse traço EQ aqui é de equal, né? Que significa igual. Então, estou fazendo uma comparação entre números, beleza? Se fosse entre strings, eu poderia fazer assim ou assim. Isso é assunto da aula de hoje, mais lá para frente. Continuando, tá. Faltou explicar esse daqui, né? Vou rodar ele aqui para vocês verificarem o que ele está fazendo. Então, eco, opa, eco cifrão interrogação. Salvei e vou rodar aqui. Olha lá, pessoal, imprimiu zero. Esse imprimir zero quer dizer que não teve, não aconteceu nada, não deu nenhum erro na execução, tá bom? Vou colocar um outro exemplo aqui, ó, bem bobo aqui para vocês. False. Pronto, coloquei false, agora eu vou rodar. Agora apareceu 1, beleza? Então, olha lá, ó, valor do retorno do último comando.
beleza? Então não é tão claro essa variável especial, mas ela dá a entender que é isso daí, ó. Então, outro exemplo, se eu usar um arquivo que não existe, ele vai imprimir o valor 1, é como se fosse um erro, ok? Então, essa é a ideia. Deixa eu apagar isso daqui e continuar. Variáveis de ambiente. Então, além das variáveis especiais, tem as variáveis de ambiente, né? Que eu posso usar em qualquer processo. A variável cifrão user, por exemplo, ela indica qual é o usuário que está utilizando a seção bash atual. Então, em uma das questões do trabalho, não lembro qual que é, mas tem essa questão de validar o usuário. Vocês poderiam usar essa variável cifrão user, beleza? Aqui tem um exemplo, então, de duas variáveis de ambiente, que é a cifrão pwd, vai imprimir o diretório atual, né, o caminho dele completo, e o cifrão user, que vai imprimir qual que é o usuário da seção bash atual. Vamos testar? Então, vou abrir o código novamente aqui, ó. Na verdade, agora é o exemplo 2. Vou limpar a tela. Bash exemplo 2. Olha lá, pessoal. Então, é uma variável de ambiente, wpw, cifrão pwd, que me exibe o diretório atual completo, né, o caminho completo. E qual que é o usuário atual? Que é o usuário Matheus. Se eu mudar para o usuário root, então, coloquei essa errada, vamos lá. Pronto. E der um bash, ele vai imprimir o usuário atual sendo root. Tranquilo? Então tá bom. Beleza. Estrutura de controle. Então agora é um assunto mais importante, né? A gente usa o if, else, else if o tempo todo. Então demanda um pouquinho mais de atenção, tá bom? Estrutura de controle. Eu tenho três tipos. Tem a estrutura de sequência, né? A estrutura de seleção e a estrutura de repetição. A de sequência a gente já faz automaticamente, ninguém percebe, né? Mas é a questão do script rodar seguindo as linhas, né? A estrutura de seleção é o que a gente vai ver hoje, né? O if, else if e o else. E as estruturas de repetição, que é assunto da próxima aula. Usar o for, usar o while e assim por diante. Tá bom? Então, as estruturas de controle são as marcações utilizadas para controlar a execução dos programas. Tem essas três, a que a gente vai ver hoje é essa daqui. Essa daqui já acontece, né, de forma implícita, indica que as instruções são executadas umas após as outras, seguindo uma sequência. Estruturas de seleção. Então, vou colocar os conceitos aqui, mas entendo que vocês já saibam disso, tá bom? Utilizada para avaliar determinada condição e, a partir do resultado, executar ou não um conjunto de uma ou mais instruções. Tá bom? Então, a estrutura de seleção básica do Bash Script é o if. Estrutura de seleção. Então, você vai executar determinadas partes do código se aquela condição for verdade. Então, por exemplo, se o aluno ele tem a nota final maior ou igual a 6, ele foi aprovado. Se não, ele foi reprovado. Tá bom? Então, um exemplo aí. Mas a gente vai ver mais exemplos aqui. A sintaxe, tá? Ela é um pouco diferente das outras linguagens. Então, as outras linguagens a gente usa chaves, né? No lugar desse den aqui, ó. Abre chaves aqui, coloca as instruções aqui e fecha chaves aqui. Aqui no Bash não, a gente não usa chaves, a gente usa essas marcações especiais, né? Esses nomes especiais. Então a gente vai colocar o den aqui, e aqui eu posso colocar quantas instruções forem em quantas linhas forem. O interpretador do script, né? Ele vai saber que acabou o if só quando ele verificar essa palavra aqui, a palavra fi. Tá bom? Então, relembrando. No lugar das chaves abrindo e fechando, eu vou ter o then e o fi, beleza?
Aqui não é parênteses, aqui é colchetes. Então eu tenho colchetes e colchetes. E a minha condição aqui no meio, beleza? Já adiantando, ó, tem que ter esses espaços que eu coloquei aqui, tá bom? Se não tiver, ele não funciona. Coloquei um exemplo, tá? Ó, vou explicar ele, depois a gente roda. Eco. Então, eu imprimi para o usuário. Digite um número. E aqui eu coloquei esse weird aqui, que ele vai ler o que o usuário está digitando e vai armazenar na variável chamada entrada. Então, para ler dados do usuário, é só usar o weird, beleza? E o nome da variável que vai servir para armazenar o que o usuário digitou. Criei uma outra variável aqui com o valor 20. Lembra que quando eu vou atribuir valor à variável, eu não uso cifrão, tá? Não uso cifrão e não pode ter espaço aqui e nem aqui, beleza? E aqui fiz um if, ó. Então observem que eu tenho esse espaço aqui, esse espaço e esse espaço. E estou fazendo a seguinte pergunta, né? Verificando a seguinte condição. O valor que o usuário digitou, ele é menor que 20, ele é menor que cifrão número. Se for menor, eu vou imprimir o número digitado é menor que 20, beleza? Ah, se isso daqui não for verdade, eu não imprimo isso daqui e simplesmente saio do if. Beleza? Então só imprime isso daqui se essa condição for verdadeira. Bom, e independente disso daqui, esse eco programa encerrado ele vai rodar. Isso daqui não tem nada a ver com o if, tá bom? Não tem interferência o if com essa última linha aqui. Vamos ver o código agora. Exemplo 3, não é esse aqui. É o exemplo 4. É o exemplo 5 já, na verdade. Tá. Vou colocar para rodar aqui, ó. Exemplo 5.sh. Então, vou digitar o número 10. Beleza. Como 10 é menor que 20, eu imprimi o número digitado é menor que 20. Beleza? Esse LT aqui, ó, ele significa less than, que significa menor que. Ok? Só para vocês entenderem o que significa esse LT, mas tem uma tabelinha nos próximos slides que vai apresentar isso melhor para vocês. Vou rodar de novo, vou colocar 20. Bom, como 20 não é menor que 20, então não tem que imprimir isso daqui, né? Olha lá, não imprimiu mesmo. Vou testar o que eu falei com vocês. Vou colocar junto aqui. Ele não roda, tá bom? Vou colocar sem esse espaço aqui. Também não roda. Vou colocar sem esse daqui. Também não roda. Vou colocar sem esse espaço aqui. Também não roda. Beleza, pessoal? Então, só entendendo que a sintaxe é bem importante, que por causa de um espaço a menos aqui, ó, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, pode fazer com que o seu script não rode. Beleza? Voltando ao slide. Tá. Condições. Então, já acabei explicando, né? Diferenças mesmo de um espaço em branco podem alterar o significado de uma instrução. Então, se eu não colocar esse espaço aqui, ele não roda. Se eu não colocar esse espaço aqui, ó, ele não roda, tá? E se eu não colocar nem esse e nem esse, aí que ele não vai rodar mesmo, tá bom? O exemplo aqui é para ilustrar isso para vocês. Tá. Beleza. Deixa eu ver aqui. Beleza. Okay.
Aqui são alguns símbolos utilizados para formar expressões condicionais. Então a gente acabou vendo dois deles, né? Aqui a gente viu, ó, o EQ, que significa equal, que é para verificar se essa primeira parte é igual à segunda parte. E a gente também viu o LT, né, que é o less than, ou seja, isso daqui é menor que isso daqui, tá? Mas eu tenho outros. Então eu tenho, ó, se o EQ é de igualdade, né, que significa equal, de igual, eu tenho o NE, que é o not equal, ou seja, não é igual, diferente. Tem o GT, né, que é o greater than, ou seja, maior que, e o greater or equal, que é o maior ou igual. Eu tenho o LT, que é o less than, ou seja, o menor que, e o less or equal, que significa menor ou igual, tá bom? Vamos testar alguns desses operadores aqui usando o Bash Online que eu falei com vocês numa das aulas anteriores aqui, ó. Vamos ver se realmente ele funciona. Acho que foi a aula 3. Aqui, ó, Replit. Vamos testar aqui se realmente esse interpretador online está funcionando, tá bom? Então, vou colocar o número igual a 10, o número 2 igual a 20, beleza? Não deixei espaço, não coloquei cifrão, porque é uma atribuição de valores. Vou usar o if, com o espaço, né? Não posso esquecer. Vou verificar se eles são iguais. Então, num1 EQ, num2. Se eles são iguais, se eles são iguais, eu vou imprimir. Os números são iguais. Beleza? Vou rodar aqui. Não apareceu nada. Por quê? Porque eles não são iguais, tá bom? Vou testar agora com o 20. Os números são iguais. Tá bom? Então, que aqui significa equal, que significa igual. Vou testar agora se eles são diferentes. Então, os números são diferentes. E o diferente é o NE, né? Que é o not equal. NE, que é o not equal, que significa não igual. Então, vou rodar aqui. Opa, tá faltando alguma coisa. Ah, é a questão dos meus comentários sem o hashtag, né? Beleza. Vamos ver se roda agora. Imprimiu que os números são iguais, porque é 20 e 20. Vamos testar agora colocando números diferentes. Os números são diferentes. Então, 20 não é igual a 200. Tá bom? Vamos testar agora o IGT, que é o maior que. Então, se número 1 for maior que número 2, então no 1 maior que no 2. Não imprimiu nada aqui, por quê? Porque 20 não é maior que 200. Então, vamos copiar isso daqui e testar então se é menor. Menor é o LT, né? Que é o less than. Então, no 1 menor que no 2. Olha lá, 20 menor que 200. Beleza? Então, é essa a ideia aí desses operadores matemáticos. Eu coloco aqui como, deixa eu ver aqui, operadores matemáticos. Então, isso daqui a gente faz para comparar números. Quando a gente quer comparar textos, a gente usa esses operadores aqui, tá bom? Vou colocar exemplos para vocês também. Então, vou considerar esses 3 primeiros exemplos aqui, tá bom? O de igualdade, que são dois, um sinal de igual ou 2, né? Ou o diferença com a exclamação igual. É exclamação por causa da exclamação refere-se à negação. Então, negação de igual
É diferente. Vamos rodar lá. Vou apagar essa parte aqui e vou colocar nome 1 igual a Mateus, nome 2 igual a Mateus. Então, vou verificar se eles são iguais. Nome 1 é igual a nome 2? Então, os nomes são iguais. Beleza. Não imprimiu nada, os nomes não são iguais, tá bom? Colocando os nomes iguais, imprimir os nomes são iguais. Se eu colocar os dois simbolinhos aí, dois iguais, vai imprimir de novo. Vamos testar agora se são diferentes. Diferente é negação de igual, né? Então, exclamação igual. Os nomes são diferentes. Beleza. Os nomes são diferentes. Tranquilo? Então, é essa a ideia aí em relação aos operadores. Eu tenho operador para números, né? E os operadores para textos. Aqui é para verificar se uma determinada variável textual existe e não está vazia, né? E aqui se ela existe, mas está vazia. Beleza? Tem os operadores que eu posso fazer sobre diretórios e arquivos para verificar se é um diretório, se não é um diretório. Se o arquivo ele pode ser escrito, né? Pode ser alterado. Se o arquivo é que existe, se ele existe. Se não está vazio e assim por diante. Tem esses outros operadores também. E os operadores lógicos, né? O exclamação, que é a negação. O traço A, que é o AND, né? E o traço O, que é o OU. Isso daqui a gente pode usar, vou colocar um exemplo disso também, se eu quero usar um if com duas condições, tá bom? Então, vamos supor o exemplo do aluno lá. Para o aluno ser aprovado, ele tem que ter uma determinada nota, né? No mínimo 6, e tem que ter faltas, vamos supor que até 10 faltas. Então, vamos verificar se o aluno vai ser aprovado ou não. Nota do aluno, vou colocar 59, tá? Em 100. Faltas, eu vou colocar 9. Então, o que eu tenho que verificar aqui? Ó? Eu tenho que verificar se a nota é maior ou igual a 60, né? Então, greater or equal, maior ou igual a 60. E, né, esse end aí, né? Traço A significa end. Faltas é menor que 10. Tá bom? Ou, melhor, menor ou igual a 10. Beleza? Então, se acontecer isso, o aluno está aprovado. Então, aluno aprovado. Repetindo. Então, a nota tem que ser maior ou igual a 60 e as faltas que ele tem que ser menor ou igual a 10. Nesse caso aqui, ó, ele tem faltas menor que 10, mas a nota não está maior ou igual a 60. Não imprimiu nada. Vou colocar agora a nota dele igual a 79 e as faltas igual a 19. Não imprimiu nada, porque agora ele tem a nota maior que 60, mas isso daqui não é verdade. Quando eu uso o AND, né, eu traço A aqui, todas as condições, todas as perguntas têm que ser verdade. Beleza? Então aqui não vai rodar nada. Se eu colocar aqui igual a 9, aluno aprovado. Beleza? Então, é isso aí, esse exemplo. Pessoal, então a estrutura de seleção, ela tem a cláusula básica ali que é o if, mas eu posso colocar várias outras. Posso colocar um else, posso colocar um elif, né, que seria o famoso else if, tá bom? Tá, mas para que serve o else? O else é o seguinte, ó. Quando o if não é verdade, então automaticamente ele roda o else. Ah, como assim? Quando que isso é aplicado? Vamos voltar no exemplo. Ah, professor, achei legal o exemplo aqui, né, do aluno aprovado, mas eu queria que imprimisse, né, se o aluno fosse reprovado, né? Então tá bom, vamos testar aqui, ó. Ah, vou colocar aqui, ó.
Aluno reprovado. Fora do if. O que vai acontecer? Independente do que acontecer aqui, sempre vai imprimir essa mensagem. Olha lá. Imprimiu aluno aprovado, aluno reprovado. Não pode ser aqui fora do if, tem que ser aqui dentro do if. Então, o que eu posso fazer? Bom, se isso daqui tudo for verdade, eu vou imprimir aluno aprovado. Se não, ou seja, se isso daqui não é verdade, eu vou imprimir aluno reprovado. Só isso. Está resolvido. Olha lá, imprimiu aluno aprovado. Eu vou fazer o teste das 19 faltas. Então, ele tem nota maior que 60, mas ele não tem faltas menor ou igual a 10. Aluno reprovado. Beleza? Então, observe aí que o else seria colocado depois do if, tá? Só que a diferença dele, ó, é que ele não vai ter esse then aqui, ó. Esse then não existe no else. Beleza? A sintaxe está bem clara aqui no exemplo, ó. Olha lá, o if tem o then, tá? E ele fecha com o fi. Já o else não tem esse then aí. E eu posso colocar esse elif aqui, tá bom? Esse elif é similar ao else if, que aí eu posso fazer várias comparações, tá bom? Vou colocar um exemplo aqui para vocês também, para vocês entenderem, tá? Só um minutinho. Vou colocar só em relação a notas agora, tá? Então, vou fazer várias perguntas aqui, ó. Deixa eu apagar tudo. Vou fazer só com nota e vou dar uma mensagem para o usuário. Olha, essa nota foi muito ruim, essa nota foi regular, essa nota foi muito boa. Então, por exemplo, se a nota foi menor ou igual a 20, você precisa estudar mais. Elif, else if. Se a nota não foi menor que 20, se ela foi menor ou igual a 40, continue tentando, você chega lá. Else, elif, né? Se nota foi maior ou igual a 60 e nota foi menor ou igual a 70, você passou por pouco. Você passou por pouco. Beleza? Menor que 40, maior que 60. Elif, se nota for maior que 70, maior ou igual a 70, parabéns, bom desempenho. Elif, se nota for maior que 90, aqui menor que 70 e nota, se ficar uma nota, menor que 90. Agora, se aqui a nota for maior ou igual a 90, muito bem, você brilhou. Pronto. Tá faltando um cifrão nota. Vamos testar aqui. Parabéns, bom desempenho. Então ele entrou aqui, ó. A nota 79 não é menor que 20, não roda isso daqui. Não é menor que 40, não roda isso daqui. Não está entre 60 e 70, não roda isso daqui. É maior ou igual a 70 e é menor que 90. Então imprime essa mensagem aqui. Então observem que o elif ele serve para colocar várias comparações em sequência. Ok?
Vou colocar uma outra nota aqui, por exemplo, nota 10 em 100, tá, pessoal? Você precisa estudar mais. Por quê? Porque 10 é menor ou igual a 20. Tranquilo? Então é esse um exemplo aí de usar o elif. Aqui é a sintaxe, tá bom, pessoal? Então, no caso do elif, ele tem um den, tá? Então, resumindo, ó, isso aqui da sintaxe mesmo, pessoal. O if, ele tem o then e o fi, tá? O fi vai ter só o if. Então, o if começou aqui, o fi é de finalizar o if, beleza? O else, ele não tem o then. Então, o then não aparece no else, beleza? Já o elif tem um then também, beleza? Então, o if tem um then, o elif também tem um then. Ok? O else não tem um then. E é isso, pessoal. A aula de hoje é sobre estruturas de seleção, é um assunto bem importante. E aqui eu coloquei exercícios para vocês praticarem o que a gente viu na aula de hoje. Então tem esse slide aqui de exercícios, esse segundo aqui e esse terceiro também. Ok? Bons estudos, qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço, pessoal.